E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a conjectura de Poincaré, que foi resolvida em 2003 por Grisha Perelman, que é um matemático da Rússia, que foi conhecido, por recusar o prêmio de $1 milhão que foi oferecido por resolver a conjectura. A gente vai falar sobre isso. E a gente vai começar falando sobre a vida dele, depois um background, antes de falar sobre a teoria, porque a gente não pode simplesmente entrar nela assim. Falar um pouco sobre topologia, sobre geometria, geometria de Riemann, a gente vai ver o que é. Então, vamos lá. Então, Perelman, ele nasceu na Rússia, em Leningrad, em 1966, e ele, durante a sua adolescência, participou da escola secundária de Leningrad 239, que já era focada em matemática, e constantemente ele se inscrevia e participava de Olimpíadas de Matemática que tinha na Rússia. A Rússia, na época soviética, ela era bem. Ela tinha algumas coisas que ela, por algum motivo, dava muita atenção, como xadrez, música clássica, talvez, ping-pong e matemática. Então, eu lembro do pai do Lex Friedman, que é um cara de podcast sobre inteligência artificial bem famoso, só que agora ele fala sobre vários assuntos. É um podcast bem famoso do Lex Friedman. E o pai dele, que é um físico de plasma, ele fala sobre como ele era da Rússia e tal. Nasceu lá, viveu lá, teve o Lex lá. E como ele ser um bom matemático ajudou ele a conseguir coisas na vida, né? Então, se você fosse bom na época em matemática, como eles tinham várias aplicações, principalmente na questão da Guerra Fria, eles estavam se esforçando bastante nisso, você era muito recompensado. Então ele era dessa escola mais avançada, para quem gostava de matemática, e participava constantemente de torneios, né? O problema é que ele sempre perdia, normalmente ele ficava em segundo, né? Tinha um cara lá com um nome específico que fala no documentário sobre o Perelman. O documentário tá em russo, mas com legendas em português. E até é bom porque é algo mais fiel, né? Na vida dele. E nesse específico, em uma das Olimpíadas que ele participou, ele conseguiu 100%, né? Então, de todas as perguntas, é umas 10 mais ou menos. Nas provas, ele conseguiu 100% e ganhou o prêmio, né? Medalha de ouro. Então, é estranho, né? Porque ele perdeu muitas vezes. Sempre ficava em segundo. Dessa vez ele conseguiu uma medalha nacional, que era algo bom e que ajudaria ele na carreira dele posteriormente. Depois ele entrou sem fazer prova nem nada na Leningrad State University. Então ele começou a estudar lá onde ele morava, né? Então ele sempre morou lá, estudou lá. E depois começou a participar do departamento de matemática. Teve todo o seu bacharelado, mestrado, PhD, enfim. O PF normal, focando mais em topologia, geometria. E começou a fazer pesquisa lá. Então ele era alguém que participava da universidade como pesquisador. Só que aí, tanto o Mikhail Gromov fala sobre isso, ele é um cara importante na história do documentário, porque ele que é um matemático importante pra caramba na topologia, né? Ele dá várias palestras sobre a conjectura de Poincaré, não exatamente nisso, mas é uma coisa que chama manifolds, né? Ou variedades em português. A gente vai ver que é estranho porque o certo não é falar manifold, é falar variedade. Não, o certo não é falar variedade, é falar manifold. A gente vai ver porquê e a gente vai ver o que é um manifold. Outro cara que é citado no documentário sobre ele é o Sergei Ivanov, que vai ser o seu amigo, que é pesquisador da Universidade de São Petersburgo, do Instituto Stokolov de Matemática. Aí dá o lato senso dele, né? E também focava em geometria e topologia, né? Então, era alguém com uma área bem
parecida com a de Perelman e ainda é amigo dele, né? Segundo o documentário. E a questão é que em 2003, Perelman ele publicou uma série de artigos, se não me engano foi 3, que resolveu a conjectura de Poincaré, que é uma conjectura que tinha 100 anos de idade mais ou menos, que várias pessoas publicaram artigos tentando resolver, mas ninguém conseguiu. Uma conjectura é basicamente uma afirmação sobre algo que eu não consigo provar ainda. Então, o Poincaré falou sobre a conjectura que a gente vai ver posteriormente. A gente tem que explicar o que é manifold primeiro, das coisas. A gente tem que dar um background antes. Mas, basicamente, ele recusou o prêmio de $1 milhão pelo Clay Institute, que nos anos 2000 fez uma série. Falou assim: ó, a gente tem uma série de problemas. E isso inicializou com uma palestra que a gente vai ver depois, relacionada à conjectura de Poincaré. Uma palestra que meio que startou isso. Começou essa questão de alguns problemas que quem resolvesse ganharia $1 milhão. Como P é igual a NP, é um dos problemas que a gente poderia falar em outro vídeo. Tem um que é relacionado ao teorema de Young-Mills, relacionado à física, né, de espaço-tempo. Enfim, quem resolvesse a conjectura de Poincaré ganharia $1 milhão. Essa é a questão. O problema é que Perelman, segundo o documentário, começou a resolver esse problema antes desse negócio. Antes desse negócio ter, ele já discutia, por exemplo, com um cara nos Estados Unidos chamado Hamilton, que vai ser um cara que vai dar uma palestra explicando a prova da conjectura, que vai ser importante na nossa história. Que esse Hamilton ele vai usar uma coisa chamada heat flow para descrever essa conjectura e depois Perelman vai usar na prática para fazer a prova dele. Mas basicamente é isso. E a resposta, tipo, ele ganhou $1 milhão, só ele. Só que esse prêmio, além de ganhar esse prêmio do Kennedy Institute, ele ganharia também o Fields Medal, né? Que é basicamente o prêmio Nobel de Matemática na prática, que seria R$15 mil na prática. Mas é como se fosse o prêmio Nobel, você poderia ser contratado por qualquer universidade do mundo. E ele recusou. Esse prêmio também não apareceu. Então o doutor. E até é um legal vídeo, é engraçado o vídeo. Eu posso até pôr na descrição um vídeo falando que o Perelman recusou essa questão. Ele recusou o prêmio. Eu vou falar aí, nessa notícia do New York Times, né, que o Dr. Perelman disse que o Dr. Hamilton merecia esse crédito tanto quanto ele. E ele falou, pra resumir, a principal razão do meu desacordo é com essa comunidade matemática, né? Que o Perelman disse que eles não gostam da decisão deles, né? Ele considera injusta. Então ele disse que ele não quer aceitar o prêmio porque ele acha que o Hamilton também deveria ganhar. Porque no fim foi o Hamilton que disse como usar heat flow nesse contexto da conjectura, né? Então ele queria que fosse para os dois. Mas ainda é meio estranho, porque não é tão injusto assim. É que talvez ele ficou tanto tempo resolvendo esse problema que talvez a repercussão tenha sido demais para ele, talvez também. A questão é que ele recusou $1 milhão. Ele não estava mais na faculdade. E as pessoas perguntam, nossa, como que ele tá sobrevivendo, né? Tá vivendo de bitcoins, como é? E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais do background sobre a conjectura, falando sobre geometria de Riemann, o livro do Poincaré, Análise de Citos, que a conjectura foi pela primeira vez colocada em prática. Então era isso, até o próximo vídeo.